A suspensão condicional do processo pode ser revogada após ultrapassar do período de prova? Ótima pergunta, Carolina. Olha só, aí realmente é uma questão para reflexão, né? Bem, como a gente viu, oferecida a denúncia, juntamente com a suspensão condicional do processo, há uma audiência para que o réu se manifeste o seu acordo ou não com aquela suspensão condicional do processo. Concordando, né, ele estará submetido a um período de prova de 2 a 4 anos. Esse caso que você me trouxe é o seguinte: por exemplo, o juiz submeteu o réu a um período de prova de 2 anos. Então, por exemplo, 2010 até 2012. Chegando em 2012, passou o período de prova. E, eventualmente, o juiz reconheceu isso. Só que logo após ultrapassar esse período de prova, vem aos autos que aquele réu já está sendo processado por um crime desde 2011. Então, a dúvida é essa. Ora, já passou o período de prova, mas descobriu-se após o período de prova que, no curso do período de prova, o réu foi processado por um crime. E ser processado por um crime é causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo. Essa questão foi levada ao Supremo e foi levada ao STJ, e a visão do Supremo e do STJ é a seguinte: pode haver revogação. Tá certo? Eu até trouxe um precedente aqui da ministra Carmen Lúcia, que eu vou tomar a liberdade de ler. Esse precedente é o HC 90833, ministra Carmen Lúcia, primeira turma, julgado em 10/4/2007 e publicado, né, no Diário de Justiça em 10/5/2007. O que ela diz? E essa é a visão que resume a jurisprudência da hipótese. A suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, no sentido de que o período de prova até 2012, chego em 2012 sem nenhuma notícia de irregularidade, só que ali em 2012, nós estamos em novembro, em dezembro de 2012 vem a notícia de que eu estava sendo processado por um crime desde 2011. Nessa hipótese, segundo a jurisprudência do STF, é possível a revogação do benefício da suspensão condicional do processo. Né? E isso, né, evidente que, como boa parte das questões de direito, não é pacífico, mas pelo menos é a visão dos tribunais superiores, e é uma pergunta que eventualmente pode cair em algum concurso público, e aí, se for uma prova dissertativa, eventualmente você pode estabelecer as duas visões, né? E se for uma prova objetiva, é melhor você ir pela visão dos tribunais superiores. Né? Mas aí eu falei duas visões. Qual é a outra visão? Você não falou, Humberto? Tá, vou falar agora, tudo bem. Qual é a visão? Primeiro é a visão que pode revogar, que é a visão do STF. E qual é a outra visão? A outra visão é a seguinte: se eventualmente, após o período de prova, o juiz der uma sentença de que foram cumpridas as condições e extinguir a punibilidade, há a visão de que essa decisão faria coisa julgada material e não poderia ser objeto de reconsideração. Ou seja, uma vez decidido ou homologado pelo juiz essa suspensão condicional do processo e decretada a extinção da punibilidade, eu não poderia voltar atrás. Tá certo? Essa é a visão doutrinária. E só para não ficar nesse caso da suspensão condicional do processo, tem dois outros exemplos que o Supremo admite digamos assim, uma volta para uma desconsideração de uma sentença. O primeiro exemplo é a remissão. Né? O que é a remissão? O réu, né, aquele que está submetido à execução penal, trabalha 3 dias para ter reduzido um dia de pena. Né? Aí tem uma discussão se é reduzir no dia da pena imposta ou se é somada à pena já cumprida. Aí, o que significa isso, Humberto? É o seguinte:
trabalho 3 dias ou estudo 3 dias. Né? E aí, já cumpri 1 ano de pena, numa pena de 4 anos. Então, para ficar mais claro, eu tenho uma pena de 4 anos a cumprir, já cumpri 1 ano e trabalhei 3 dias. Né? Como é que vai ser o cálculo da remissão? É 4 anos menos 1 dia ou é 1 ano mais 1 dia? Isso tem reflexo, por quê? Tem reflexo, por exemplo, no pedido de progressão de regime. Porque, por exemplo, se eu deduzo 1 dia da pena final, o cálculo de 1/6 da pena é maior do que aquele que quando eu somo 1 ano de cumprimento de pena mais 1 dia. Tá certo? Confia em mim, né? Se depois quiserem, lembre-se, né? saberdireito@stf.jus.br que eu passo esse cálculo e provo por A mais B que a posição mais favorável ao réu é esta de que eu tenho que somar o dia de remissão ao dia de pena já cumprida. Né? Acredita em mim. Né? Eu peço que acredite. E aí o que diz o Supremo? O Supremo diz o seguinte: ele pode ter, por exemplo, trabalhou 3 anos, tem 1 ano de remissão. Mas lá no 3º ano, ele praticou uma falta grave. O que diz o Supremo? Se ele praticou a falta grave, e a falta grave é o motivo de revogação do benefício, da remissão, mesmo que o juiz eventualmente já tenha dado uma sentença, uma decisão, homologando os dias remidos, essa homologação não faz cojugar a material. Ou seja, ele pode ter 4 anos, 6 anos de remissão, se ele praticar 1 ano de remissão, 6 anos de trabalho, né, para ter 2 anos de remissão, se ele praticar uma falta grave, tudo que foi feito é desconsiderado. Então, isso na mesma linha do Supremo, de que pode voltar atrás na extinção da punibilidade. E outro exemplo é o caso, né, da velha certidão de óbito falsa. O que alguns réus fazem? Né? Sabedores que são de que não há revisão criminal em favor da sociedade, a revisão criminal é um instituto específico da defesa, o que eles fazem? Fazem uma tramóia lá com o dono do cartório, ou seja lá quem for, formam uma certidão de óbito e entregam ao juiz: olha, o réu morreu. Aí o juiz intima lá o cartório para se manifestar, o cartório eventualmente não responde, ou sei lá, por equívoco, efetivamente a extinção da punibilidade pela morte. Quando que não, por acaso, o juiz vê que aquele réu está dando uma entrevista lá, né? Ou então foi pai de alguma vítima de algum crime bárbaro e apareceu na televisão por um acaso. Ué, mas esse cara não estava morto? Aí vem essa discussão. A certidão de óbito falso o que prevalece? A falsidade da certidão, que autorizaria o retorno do processo, ou a proibição da revisão criminal em favor da sociedade? O que decidiu o Supremo? Decidiu da seguinte forma: uma decisão judicial só existe se baseada em algo que efetivamente existiu. Né? E se a morte não existiu, também a sentença não existe. Então, nesse caso específico, o Supremo autorizou a nova persecução penal em face do réu que apresentou uma certidão de óbito falsa. Então, em alguns momentos, né, a jurisprudência admite que um eventual ato judicial seja desconsiderado para prevalecer aquela hipótese de restrição ao benefício legal. Tá certo? Então, fechado esse parênteses, essas 2 últimas hipóteses não são propriamente de juizados especiais criminais, mas dizem respeito a algumas curiosidades do processo penal que refogem ao senso comum, né? Mais ou menos de que não há revisão criminal para a societate. Tá certo? Então, esse é o panorama geral da suspensão condicional do processo. Né? E com isso, né, nós terminaríamos essa parte relacionada à suspensão condicional do processo. Como vocês já podem ter visto, assim, esse tema juizados especiais criminais é um tema bastante corriqueiro, mas ele é dotado de um grau de complexidade pelo detalhamento das questões que impedem ou dificultam a regular a orientação de algum cliente ou até amigo.
Juizado especial criminal é uma matéria tão, digamos assim, comum na vida de todos nós, que nós devemos, na medida do possível, saber orientar bem nossos clientes, nós mesmos, né, os familiares, e como eu falo para os alunos, meus alunos de 7º semestre, né, eu faço uma brincadeira com eles assim, fazendo um pacto até do mínimo, né? O que é o mínimo? Como eu dou aula de processo penal 2, o que eu estudo? Estudo recursos, os procedimentos e juizados especiais. Qual a minha orientação? Olha, o aluno não pode sair, né, de processo penal sem saber tirar alguém da cadeia, tem que saber, pelo menos formalmente. E sem orientar corretamente uma pessoa a respeito dos juizados especiais criminais, né? Tirar alguém da cadeia, né, talvez tenha sido objeto de outro saber direito, mas rapidamente, como é isso, né? Se alguém foi preso em flagrante, você tem que analisar primeiro se aquele flagrante é legal. Se aquele flagrante foi ilegal, pede-se relaxamento do flagrante. Por exemplo, alguém que foi preso no caso de situação que não seja flagrante, né? Ou o flagrante é ilegal. Então, primeira análise sua é saber, o flagrante é legal? Bem, se o flagrante foi legal, aí a sua providência é outra. É fazer o denominado pedido de liberdade provisória. E o que é esse pedido de liberdade provisória? Nesse pedido de liberdade provisória, você deve dizer, doutor juiz, muito embora o flagrante tenha sido legal e o delegado realmente colheu a prova que era necessária, o réu não deve permanecer preso. Mas por que, diz o doutor juiz, né? Intuitivamente? Porque não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva. E quais são esses requisitos da prisão preventiva? Em resumo, a prisão desse réu não é uma proteção nem do próprio processo, porque ele não vai pedir as provas e não está ameaçando testemunhas, por exemplo, e nem uma proteção da sociedade, ou seja, não há um risco objetivo e concreto de reiteração criminosa. Então, você chega para o juiz e diz isso e fala assim, por isso eu quero a liberdade provisória sem fiança com base no artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, esse é o primeiro pacto. A gente tem que saber, e você de casa também pode saber, já tem que saber disso, né? Ou seja, primeiro analisa a regularidade do flagrante, depois analisa se o cabimento ou não da liberdade provisória, com ou sem fiança. No caso aqui eu estou falando sem fiança. Então, esse é o nosso primeiro pacto. Então, e se, professor, Humberto, mas eu não tenho advogado e quero fazer alguma coisa para tirar determinada pessoa. Ora, habeas corpus. O habeas corpus, como vocês já devem saber, dispensa que a petição seja subscrita por um advogado. Então, vocês estão aqui, você que está de casa e você, estudante de direito, que eventualmente já quer começar a se aventurar no âmbito do processo penal, já pode fazer um estágio da defensoria, a defensoria muito vai agradecer, no sentido de tentar sempre entrar com habeas corpus pedindo a liberdade dos réus, caso não presentes os requisitos da prisão preventiva.